Meus cumprimentos, meus amigos. Há pouco tempo eu vim aqui fazer um vídeo, falar sobre a recuperação judicial das lojas americanas. Tiveram vários comentários, não é? E surgiu o ensejo de eu voltar a falar sobre esse assunto agora, enfocando um pouco mais na falência, tendo em vista que parece que agora é um ponto, né, que a gente não chegou a falar, ou pelo menos não falou em profundidade no vídeo anterior, com a convolução em falência da recuperação judicial da Livraria Cultura. A Livraria Cultura teve sua falência decretada agora recentemente. Normalmente, só para antes de andar mais à frente, normalmente não, o processo falimentar, como ele é um processo, tem que haver a provocação para que o juiz decrete a falência. Então muita gente me pergunta, mas e a convolução em falência? Por que isso ocorre? Se ninguém provocou? Na verdade provocou, porque quando o devedor vem a juízo e diz que precisa se recuperar judicialmente, ele já admitiu uma das condições da falência, que é a insolvência. Mas ele fala, eu posso me recuperar cumprindo tais condições. Se no curso da recuperação isso não ocorre, então, nesse caso, diante das circunstâncias que nós estamos falando aqui agora, como, por exemplo, o descumprimento de uma obrigação assumida na recuperação judicial, né, seja o pagamento das obrigações assumidas no plano, a não apresentação do plano no devido prazo, no prazo legal, ela será convolada em falência, porque a insolvência já é confessada. Tá certo? Então, eu vou passar para aqui um conceito de falência do professor Valdemar Ferreira, só para a gente poder ir discutir um pouco mais, para ficar claro, que a falência é uma forma de execução, tá? Execução coletiva, promovida contra o devedor empresário, né? Antes ele escreveu comerciante, mas hoje empresário é a expressão usada, que é o sujeito passível, responsável por obrigação mercantil, que é a base do processo inicial, né? Então, com isso aí, todas as obrigações são atraídas para o juízo falimentar, que é chamado de visa atrativa do juízo falimentar. Qual que é a natureza jurídica do processo falimentar? Ele é para muitos, né? Inclusive para a maioria dos autores, exceto a Amador Paz de Almeida, ele tem natureza de processual, né? E, portanto, de execução, né? E, como eu falei, é uma execução coletiva. Até costuma cair em prova de concurso a pergunta, existe algum tipo de processo em que exista de execução em que existe desconsórcio ativo necessário? Existe, é o de falência, tá? Fiquem sabendo, senhores aí, né? Os objetivos do processo falimentar estão no artigo 75 da lei, não é? Que é preservar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, porque senão o devedor, quando entra nessa maratona de insolvência, ele começa realmente a gastar tudo, né? E otimizar os mesmos bens, recursos e ativos, procurando obter dele a maior vantagem possível. Ali você tenta, quer dizer, o juiz falimentar, ele vai tentar alienar esses bens assim, de uma maneira que preserve a empresa aqui, a atividade, não empresa como algumas pessoas usam indevidamente, como se fosse pessoa jurídica. Ou seja, ele vai vender o conjunto de bens. Por exemplo, quem compra, por exemplo, um conjunto de lojas de livrarias é alguém que pretende permanecer no ramo, ou pelo menos um ramo similar. Aí pode haver a preservação dos empregos, etc. e tal, né? Mas também a própria atividade, que é o comércio, a venda de livros, de material educativo, pode ter sua continuidade em face disso. Não é? Bom, tem alguns, por isso é que tem alguns princípios, né? São vários princípios do regime de insolvência do agente econômico, que é como a lei trata
no caso, o sujeito passivo da falência, que é sujeito ativo da recuperação judicial, que é o princípio da viabilidade da empresa, ou seja, é para que você verifique isso, tanto na recuperação judicial quanto você tem que ver se aquela atividade é viável em face do mercado, né? E tem o princípio da relevância do interesse dos credores. É claro que os credores têm interesse em receber, mas esse interesse chega ao ponto de se pretender a falência, desconstituir toda uma atividade produtiva, quer dizer, isso seria vantajoso para eles ou não, né? Ou seria preferível que eles tivessem uma cobrança normal, natural? Isso tem que ser analisado, né? Princípio da publicidade dos procedimentos. Na falência, todos os procedimentos são públicos, todo mundo tem que saber, inclusive, a recuperação de empresa também bem à frente em massa falimentar de tal, né? Ou fulano de tal, ou né, sociedade tal, em recuperação judicial, né? E o princípio, como eu falei, da maximização dos ativos, que é tirar o máximo possível dos ativos para pagar os passivos, né? Finalmente, o princípio da preservação da empresa. E quando nós falamos em direito empresarial, estou usando a expressão mais usual para ficar mais claro, mas eu já expliquei sobre a dominação em outro vídeo anterior. Quando nós falamos em princípio da preservação da empresa, nós estamos falando da preservação da atividade. Na recuperação judicial, como eu disse no outro vídeo, procura-se preservar a atividade através da preservação também do empresário. Na falência já se percebeu que isso não é possível. Então, tenta-se fazer essa liquidação da massa, buscando o máximo possível preservar a atividade empresarial, né? Aliás, produtiva né? Da melhor maneira possível. Nós temos pressupostos do estado de falência, que são 3, que é o pressuposto material subjetivo, objetivo e formal. O pressuposto subjetivo é a existência do agente econômico, quer dizer, somente aquele que é considerado empresário, seja pela sua atividade, seja por força da lei, é que pode ser sujeito passivo no processo falimentar. O pressuposto material objetivo, que é a presunção não ilidida de falência. Ora, tanto as lojas americanas já falaram que são insolventes ao pedir recuperação judicial, assim como a Livraria Cultura tinha feito anteriormente. Então, a presunção de falência não é nem que está além de não ter sido elidida, não ter sido derrubada, ela é confessada aqui, o que acontece também na autofalência. E o pressuposto formal, que é a sentença de falência, que já foi proferida no caso agora da Livraria Cultura. Esperemos que na loja americana isso não ocorra, que eles consigam, não por conta de nada, apenas por causa da cadeia produtiva, que é importante, né? Uma loja que funciona há muito tempo. Presume-se, em regra, a insolvência pela impontualidade. Eu não vou entrar muito nesses detalhes. Quer dizer, se o sujeito é impontual, a ponto de ter tido protestado no meio mercantil, né, no mercado todo que ele está envolvido, que ele precisa de manter sua credibilidade e ele não consegue manter, é porque provavelmente ele é insolvente. Então é por isso que ele tem, no processo normal, a ação movida contra ele tem 15 dias e tudo para provar, a partir da citação, contestar e fazer sua prova de que ele não é insolvente. Ele pode também pagar, não tem prova maior do que para a elisão da falência do que o pagamento. E ele pode também pagar e contestar, e nesse caso o processo já não é mais falimentar, vira só um processo de cobrança, né? E aí, então ela pode ser pela impontualidade, pela confissão do agente econômico, ela pode ser presumida pela frustração da execução, presumida por atos suspeitos praticados pelo empresário, né? E ela é sempre decretada judicialmente. E outra coisa muito importante que eu gostaria de destacar, claro que isso aqui a gente ensina em 6 meses na faculdade, não vou poder falar muita coisa aqui em um vídeo de 10, 15 minutos. Mas é muito importante dizer o seguinte, que a falência ela admite a pluralidade de credores, mas existem casos de falência que é um só credor, quer dizer, o cara é insolvente e não consegue pagar aquele credor.
Então não é a questão de quantos credores ele tem, é quantos que a lei admite que podem estar no polo ativo, tá certo? A falência é irreversível, uma vez ela decretada, não tem como retornar mais. Não existe aquela figura que existia na antiga concordata da concordata suspensiva. Agora é só dali para frente, né? As causas de pedido à falência são justamente essas questões relativas à insolvência, à frustração da execução, né? Ela tem um processo cognitivo, em que a causa de pedir será a impontualidade, a frustração da execução, conduta compatível com a insolvência, como, por exemplo, o camarada fecha as portas e desaparece, né? Ele é insolvente, porque como é que o cara fecha as portas sem falar nada com ninguém e some sem pagar ninguém, né? Bom, mas uma coisa importante que eu quero falar sobre a falência, e agora que ocorreu isso aí, porque quando você, na recuperação judicial, você requer ao juiz a recuperação. Então você apresenta um plano de recuperação, mas não de pronto. Você não precisa ser de pronto. Você apresenta os balancetes da empresa, um plano de viabilidade daquela atividade, tudo mais, mostrar que ela é viável, etc. e tal. E aí você, então, o juiz ele vai definir a inicial, dá prosseguimento, e aí, né, os credores previstos ali no plano de recuperação, eles poderão dizer, né, se concordam com o plano, se não concordam, ou sugerir alterações no plano, que, se acolhidas, então a falência prossegue, a recuperação judicial prossegue normalmente, e aí ele tem que cumprir aquilo dentro de 2 anos. O administrador judicial é nomeado para supervisionar, caso o próprio empresário ou administrador da sociedade empresária permaneça. Agora, o descumprimento das obrigações previstas na recuperação judicial, eles que estão na lei, no próprio plano de recuperação judicial, e a principal delas, né, é a de justamente ele precisa de prestar informações, documentos ao administrador para com o juízo, e o pagamento e o cumprimento das obrigações assumidas na recuperação. Se ele não cumprir isso, o que vai ocorrer? Presume-se que ele não tem como se recuperar, né? E por força da própria lei, ele vai ser, a falência, a recuperação judicial será convolada em falência. Ou seja, convolada quer dizer convertida em falência. E aí o administrador passa a ser, então, assumir o gerenciamento da massa falida. E aí começa todo o procedimento falimentar, como arrecadação, etc., liquidação de bens e tal, formação do quadro de credores e tudo, que não é objeto desse vídeo aqui, porque é uma coisa complexa. O que eu quero chamar a atenção é que muita gente reclama, fala, o cara foi lá, fez, aí ele não está com dinheiro, ninguém... Olha, deixa eu te falar um negócio aqui. Se você vai entrar com um pedido de falência de alguém, você, por favor, dá uma olhada no artigo 82 da lei de falência. Porque se você não for fazer aquilo lá, eu não sei o que você vai arrumar, não. Porque se ele é insolvente, né, aí você tem que verificar por que ele foi insolvente, que ele está insolvente. Porque se houver ali uma malversação por parte dos administradores, dos sócios, ainda que de responsabilidade limitada, ainda que seja uma SA ou uma sociedade de responsabilidade limitada, que é um termo equivocado, que antes era cota de responsabilidade limitada, mas mexer na lei, eles adoram mexer, depois deixa a coisa como está, e fica difícil até de explicar, né? Mas, enfim, o que é que diz o artigo 82? Vou ler. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores, pergunta que foi feita aí no vídeo anterior, e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurado no próprio juízo de falência, independentemente da realização do ativo e da prova de sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. O que significa? Significa que o credor, que tem legitimidade, fala, vou entrar com a ação aqui contra
o sócio contra o controlador, contra o administrador, porque por causa deles aconteceu isso. E eu estou tomando prejuízo. Então eu quero receber deles. Independentemente, isso não é desconsideração da personalidade jurídica, não. Porque independentemente da sociedade ter condições para cobrir o passivo ou não. E vou observar o procedimento ordinário previsto no Código Civil. Ninguém entra, fica esperando um milagre. Milagre, eu na justiça nunca vi. Deve ter milagre aí, diz que fulano fez milagre lá não sei aonde e tal, curou fulano, mas aqui não tem não, viu? E diz o artigo, o parágrafo 1º do artigo 82, que prescreverá em 2 anos contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência. Ou seja, a ação de responsabilização, vou ler exatamente como está escrito. Prescreverá em 2 anos contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência a ação de responsabilização prevista no caput desse artigo. Ou seja, até quando encerrar a falência, você tem 2 anos para entrar com a ação. Mas não espere isso não, porque as coisas somem. Então, se você viu que deu, entra com a ação de responsabilização deles. Não espera não prescrever não, entendeu? Porque depois que encerrar, passar 2 anos, prescreveu. Isso é importante. Antes que alguém venha me dizer, você não viu, professor, porque lá tem, aliás, isso ainda diz o parágrafo 2º, antes de eu entrar no que eu vou falar. O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, isso é poder geral de cautela do juiz, tá? Chama isso, poder ordenar a disponibilidade de bens particulares dos réus em quantidade compatível com o dano provocado até o julgamento da ação de responsabilização. Mas para ele fazer isso, é preciso que você tenha entrado com a ação, criança, né? Não é assim, o juiz não fez nada. Você entrou com a ação? Não. Como é que você queria que ele fizesse? Né? Porque a pessoa reclama, acha que o juiz pode fazer as coisas assim à torta e à direita. Não, você tem que propor a ação, ele tem que ser provocado para isso, né? Aí que eu ia dizer, vem alguém e fala, professor, mas o artigo 82A diz que é vedada a extensão da falência de seus efeitos no todo em parte aos sócios limitados, aos controladores, administradores de falida admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. Olha, são 2 coisas diferentes. Se o sócio praticou atos que levou ao processo falimentar, o que pode ocorrer em qualquer caso, pode ocorrer no caso da cultura, talvez o sócio, ao não cumprir com as obrigações previstas lá na recuperação judicial, tenham levado à falência, por exemplo. Então, nesse caso específico, casos específicos em que eles tenham dado causa, não estou falando que na Rede Livraria Cultura também, nesses casos em que eles deram causa, você vai usar o caput do artigo. Agora, no caso em que eles não deram causa, não provocaram a falência fraudulenta, você vai observar o artigo 82A. Aí você vai ver se os bens da massa não forem suficientes para satisfazer seu crédito, então você vai ingressar com a ação de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 82A. Ou seja, você tem 2 opções. E aí, meus caros, o cara fala assim, mas a ação de falência não adianta para nada, porque você está inerte. Se você estivesse fazendo sua obrigação, não estava, né? Tá certo? Então, fique atento a isso, porque o que vem aí, o descumprimento de qualquer das obrigações do empresário durante a recuperação judicial, seja assumida no plano estabelecido na lei, e seja com violação da recuperação em falência, né? Porque, como eu falei lá, já tem uma declaração dele dizendo que é insolvente. Então não vai se discutir mais a insolvência, vai falar, olha, não cumpriu, então falência. Aí, se ele te deu causa, fiquem atentos, advogados, trabalhem e concentrem-se no artigo, né, no artigo mencionado, que eu falei aqui, que é o 82, caput, e seus parágrafos 1º e 2º, e o 82A, vocês vão conseguir, talvez, uma resposta, perdão, mais satisfatória do que ficar em casa esperando, né, um sol de primavera, uma coisa assim que não vai resolver. Então, muito obrigado a todos. Peço que se inscrevam no canal, deem like, compartilhem e deixem seu comentário. Até a próxima.